Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Boa noite para quem já está aí. Vamos começar. Então, aula passada a gente tratou um pouco de equação de Bernoulli, né? Fizemos uma revisão, resolvemos uns exercíciozinhos aí. E agora a gente vai resolver esses exercícios aqui da lista 7, que é de análise dimensional e similaridade. Vamos lá. Aqui, ó, o que a gente vai precisar? Eita, nós. A gente vai precisar... Bom, não vou precisar de nada, né? A gente vai precisar de ter tempo e paciência, assim. Mas vamos lá. Vamos resolver uns exercícios aqui, ó. Aqui em cima, todas as listas eu faço isso. Eu deixo uns dados comuns aqui, que são dados que podem não estar no enunciado, mas se você precisar deles, eles estão aqui e você pode usar, tá? E o primeiro exercício que eu quero resolver é esse exercício 1 aqui, que diz o seguinte. Eu até vou abrir em PDF isso aqui que fica melhor de manipular. Aqui. Então vamos lá. Agora sim, ó. Exercício 1. Um objeto viaja a velocidades supersônicas. Quando um objeto viaja a velocidades supersônicas, a força de arraste aerodinâmico F que age sobre a superfície do objeto é uma função da velocidade v, da densidade do ar ρ, da área da seção transversal do objeto A e da velocidade de propagação do som no ar c. Encontre os grupos adimensionais π que representam esse problema utilizando os sistemas de unidades MLT e FLT. Como que faz? Vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu abrir a nossa luzinha. A gente tem aqui um experimento e esse experimento tem alguns parâmetros que a gente tem que observar. Então, os parâmetros são força de arraste aerodinâmico, que é F, que é uma função da velocidade V, da densidade do ar ρ, da área transversal A e da velocidade de propagação do som no ar C. Então, eu tenho F, V, ρ, A e C. Vamos lá. Aqui a gente tem... Vou colocar a câmera meio de lado aqui, que às vezes ela fica um pouquinho na minha frente. Os parâmetros aqui, e hoje está funcionando a luzinha, olha como eu consigo escrever legal. Aquele dia, eu estava suspeitando que precisava reiniciar o computador, e precisava mesmo, mas eu não queria reiniciar no meio da aula, né? Então a gente tem a força de arraste, a gente tem a velocidade V, a densidade do ar ρ, a área A e a velocidade do ar C. O que eu vou fazer com esses parâmetros aqui? Vou até dar uma espaçadinha neles aqui. Eu gosto de trabalhar para organizar as informações mais ou menos como se fossem tabelinhas, sabe? E essas tabelinhas vão nos ajudar a organizar as informações. Então a gente tem aqui a força. Vou colocar assim. Assim. Sim.
Sim. Sim. E assim. Pronto. A força, para ajudar-nos a pensar melhor, a gente vai colocar aqui a unidade da força. Então, a unidade da força, ela é newtons, né? Eita. Ela é newtons. E a gente sabe que um newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Beleza. Eu estou fazendo isso porque a gente vai trabalhar com dois sistemas. A gente vai trabalhar... Deixa eu até colocar mais um risquinho aqui. A gente vai trabalhar... Vou fazer assim com essa tabela. Aqui vai ser unidade física, só para a gente saber. Podia ser em sistema imperial aqui, qualquer coisa. Eu gosto do SI, né? Obviamente. Aqui eu vou trabalhar com o sistema MLT e aqui eu vou trabalhar com o sistema FLIT. Beleza. Aí vocês vão ver se há diferenças, se não há diferenças. Força, né? Então, no sistema MLT, a unidade de força é massa, comprimento, massa é maiúsculo, desculpe. Massa, comprimento por tempo ao quadrado. E no FLT, a unidade de força é força. Beleza. Velocidade, a gente sabe que é metros por segundo. Aqui o C também é velocidade. Velocidade do som no ar e a velocidade relativa do objeto no meio. Então a gente sabe que é comprimento por tempo. Aqui também é comprimento por tempo. Aqui também é comprimento por tempo. Aqui também é comprimento por tempo. Vamos para a área que é fácil. Unidade de metros quadrados. Então, isso daqui é comprimento ao quadrado. Isso daqui é comprimento ao quadrado também. O ρ, a unidade do ρ é quilograma por metro cúbico. Beleza. Quilograma por metro cúbico no MLT, tranquilo. Massa por comprimento ao cubo. No sistema F, que é um pouquinho mais embaçado, né? Porque vamos fazer um rabisquinho aqui para a gente entender. Para o ρ, quilograma por metro cúbico, eu tenho que relacionar isso aqui com quilograma metro por segundo ao quadrado. Se eu multiplicar isso daqui por metro por segundo ao quadrado e depois dividir isso daqui por metro por segundo ao quadrado, eu não fiz nada. Certo? Multipliquei e dividi pela mesma coisa. Só que isso daqui, quilograma metro por segundo ao quadrado, isso daqui é unidade de força, né? Isso aqui é F. E aí o que sobrar aqui, sobrou. Então isso daqui, na verdade, vai dar pra gente F, S ao quadrado, ou força, né? Na verdade, não é nem F aqui, desculpe. Desculpa mesmo. Vamos de novo. Quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton. Isso daqui, então, vai dar pra gente... Comecei pensando numa coisa, terminei pensando em outra. Newton segundo ao quadrado por metro à quarta. Tem metro ao cubo aqui, tem mais um metrinho aqui. Então, Newton segundo ao quadrado por metro à quarta. Aqui, isso daqui vai ser, então, força, que é Newton, segundo ao quadrado, tempo ao quadrado, metro à quarta, L à quarta. Beleza. Então, a gente já escreveu essas unidades aqui no sistema MLT e no sistema FLT. Beleza. No sistema MLT, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora escolher as unidades, ou escolher as grandezas, que vão ser as nossas grandezas fixas, né? Aquelas grandezas que a gente não vai alternar na hora de selecionar os grupos π aqui. Quantas grandezas eu tenho que escolher?
Bom, eu tenho que escolher tantas grandezas quanto unidades básicas eu tiver. Aqui, ó, o sistema é MLT e realmente eu tenho M, tenho L e tenho T. Então, eu vou ter que escolher aqui três grandezas, três unidades para ser as nossas unidades fixas, né? Que vão ser aquelas que a gente vai manter em todos os grupos. No sistema FLT também eu tenho F, tenho L e tenho T. Então, aqui no sistema FLT eu também vou ter que escolher três grandezas fixas. Vamos lá, vamos fazer no MLT primeiro que a gente está mais acostumado. Então vamos fazer um tracinho aqui no sistema MLT. Eu preciso escolher as grandezas fixas primeiro. Quem que vão ser as fixas? As fixas, você tem que escolher três grandezas fixas que, entre elas, você consiga ter M, L e T. E uma dica é que você consiga escolhê-las da forma mais simples possível, né? Que elas sejam as expressões mais simples possíveis. Então, como que eu vou escolher aqui? Você pode escolher da forma que você quiser, tá? Como que eu vou escolher no sistema MLT as grandezas fixas? Das duas expressões que tem massa, a mais simples é a do ρ. Então, eu vou escolher essa daqui. Aí eu preciso de uma grandeza que tenha L e uma que tenha T. A que tem L, eu vou escolher a área. E a que tem T, eu vou escolher a velocidade. Poderia ser a velocidade do som C também, mas eu vou fazer com a velocidade aqui. Qual é a única coisa que eu não poderia fazer nesse ponto? Eu não poderia escolher como grandezas fixas simultaneamente V e C. Porque V e C, elas são iguais, né? Então, a hora que eu colocar lá na minha continha, eu não vou conseguir distinguir uma da outra e eu não vou conseguir fazer a conta. Você vai obter um sistema que você não consegue resolver, tá? E se uma fosse uma potência da outra, por exemplo, se eu tivesse L sobre T e aqui L ao quadrado sobre T ao quadrado, por exemplo, mesma coisa. Você não pode escolher as duas simultaneamente, porque senão você não consegue fazer a conta. É exatamente a mesma coisa, mesmo caso. Então, as nossas grandezas fixas são V, ρ e A. Eu vou combinar essas três primeiro com F, depois eu vou combinar essas três com C, para ver o que dá. A combinação delas com C está meio na cara que vai ser V sobre C, né? Porque elas são iguais, V sobre C é adimensional. A combinação com F é um pouquinho mais complicado e a gente vai fazer ela primeiro. Então, o nosso grupo π1, ele vai ser dado por V elevado a A, ρ elevado a B, A elevado a C, que multiplica F. O F é elevado a 1, tá, pessoal? Vou escrever um 1 aqui para ficar bem claro, não tem um D aqui no F. Aí, beleza, vamos transformar isso aqui para unidades. A gente tem o V é L sobre T, elevado a A. O ρ é M sobre L ao cubo, elevado a B. O A é L ao quadrado, elevado a C. O F é ML sobre T ao quadrado. Esse é elevado a 1. Isso aqui tem que ser igual a algo que seja adimensional. Então, M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Beleza. Vamos dar uma olhada nos expoentes aqui. Para os expoentes do M, fica tranquilo, porque eu tenho B mais 1 igual a 0. Então, vamos dar uma olhada em M aqui. A gente vai descobrir que B mais 1 igual a 0. Então, a gente já sabe que o B vale menos 1. Depois a gente tem, para o T, que está tranquilo aqui também, a gente tem menos A, porque o T aqui está embaixo, então o expoente vai multiplicar algo que está embaixo, então ele vai ficar negativo, menos A, e aqui eu tenho menos 2, igual a 0. Portanto,
A, mas tem que travar, né? A igual a menos 2. Beleza, só falta o B. Isso, não, desculpe. Só falta o L. O L é mais complicadinho, né? O L eu vou ter aqui A menos 3B mais 2C mais 1 igual a 0. O B é menos 1 e o A é menos 2. Então, eu tenho menos 2 mais 3 mais 2C mais 1 igual a 0. Menos 2 mais 3 mais 1 vai dar 2. Passando para lá vai dar menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Então, a gente sabe que C vale menos 1. Então, como a gente sabe que A vale menos 2, B vale menos 1 e C vale menos 1, a gente vai ficar aqui com o π1 igual a V elevado a A. A é menos 2. Então, eu tenho um V quadrado embaixo. Rho elevado a B. B é menos 1. Então, eu tenho um ρ embaixo. Eu gosto de pôr o ρ antes do V. C igual a menos 1. A elevado a C. Então, A aqui embaixo. E aqui em cima, sobrou o último parâmetro aqui, que é o F. Então, tá aqui. Eu vou só dar uma reescrevida nisso aqui, para ficar bonitinho. Mas, já chegamos em um parâmetro que faz total sentido. ρV quadrado A. Se você lembrar lá daquela parte do teorema de transporte de Reynolds, ρV quadrado A era a força que um jato fazia quando ele entrava ou saía de um volume de controle. Né? Se ele tem uma seção transversal A e uma velocidade V, a força na direção daquele jato era ρV ao quadrado A. Então, isso aqui é força sobre força, a gente sabe que é adimensional mesmo. O grupo π2, ele vai ser V elevado a A, ρ elevado a B, A elevado a C. Agora eu vou combinar ele com C. C elevado a 1. Isso aqui é igual a M elevado a 0, L a 0, T a 0. Vamos transformar isso aqui em unidades mLt. Então, eu vou ficar com L sobre T elevado a A, M sobre L ao cubo, elevado a B. Ixi, bebi aqui. A área aqui, que é L ao quadrado, elevado a C. O Czinho, que é L sobre T, igual a 0. Bom, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter... eu não tenho nenhum M aqui, eu não sei esse M que está aqui no B, então eu sei que se eu pegar para o M, eu vou ter B igual a 0, direto, eu só tenho B, e ele tem que dar 0. Aqui do outro lado não é 0. Isso aqui está errado. Isso aqui é M a 0, L a 0, T a 0. B já é 0 de cara. Se a gente olhar para o T, a gente vai ter menos A. Aqui não tem T, aqui não tem T. Menos 1. Lembrando que esse expoente aqui é 1. É igual a 0. Menos 1 passa para lá, vira 1. Troca de sinal, menos 1 de novo. Então, A é igual a menos 1. Olhando para o L, a gente vai ter A menos 3B mais 2C mais 1 igual a 0. Repara que essas equações aqui, ó, principalmente essa do L aqui, dá para ver bem. O começo dela vai ser sempre igual, do A, do B e do C, porque você sempre está usando os mesmos parâmetros de repetição aqui, as mesmas fórmulas. Então,
os termos que tem A, B e C vão ser iguais em todas as equações. Aqui eu vou ter mais B sempre na equação do M, eu vou ter menos A sempre na equação do T, o outro termo aqui, que é menos 2, aqui é menos 1, muda porque essa última unidade aqui mudou. Mas o resto que tem A, B e C é sempre igual. Ô, professor, Oi. ali no C elevado a 1, a última fica L sobre T elevado a 1, né? É isso? Isso aqui é Ah, 1. tá. Tá difícil de ver aqui. Ah, tá. Tá, beleza, valeu. Nada. E aí, então a gente tem B igual a 0, A igual a menos 1, então eu vou ter menos 1 aqui, 0 aqui, mais 2C mais 1 igual a 0. 1 menos 1 é 0, então a gente sabe que o C é 0 de cara. E aí o C é 0, que está aqui, o B é 0, que está aqui, e o A é menos 1. Então a gente sabe que o nosso termo π2 ele vale C sobre V, que é o inverso do número de Mach, né? Mas o que acontece? Os grupos adimensionais eles têm que ser adimensionais. Então é só esse o requisito. Então, se esse número é adimensional, o inverso dele é adimensional também. Você pode elevar os seus grupos adimensionais a potências. Você pode multiplicar ele por constantes, multiplicar por constantes em cima ou embaixo, que isso ainda mantém o grupo adimensional. Às vezes, tem alguns autores que adicionam algumas grandezas aqui, algumas constantes aqui multiplicando, porque, por exemplo, se eu chegar assim em uma equação que tem mv ao quadrado aqui, mv ao quadrado sobre 2, eu sei que é uma energia cinética, então eu posso adicionar esse meio aí, que ainda vai ser adimensional, e você vai ter um termo ali que faz sentido, né? Aqui é a mesma coisa, eu posso elevar isso aqui a menos 1, que vai continuar fazendo sentido. Então esses são os dois grupos adimensionais deste problema, se a gente utilizar o sistema MLT. São os únicos dois? Não, não são os únicos dois. Como eu falei, você pode multiplicar qualquer um dos dois pela constante que você quiser, você pode elevar qualquer um dos dois à potência que você quiser, e você pode criar, por exemplo, um terceiro grupo multiplicando π1 com π2, por exemplo. Poderia fazer isso. E aí você usa um dos grupos que você já tem e o produto como outro grupo adimensional. Funcionaria também, né? Por exemplo, eu posso pegar esse grupo aqui e multiplicar ele por 1 sobre π2 ao quadrado, né? Então, se eu fizer π1 dividido por π2 ao quadrado, isso aqui vai ser f sobre ρv ao quadrado a, que multiplica v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é a mesma coisa que f sobre ρ c ao quadrado a. Isso aqui também é adimensional. Ok, eu poderia, por exemplo, usar esse grupo adimensional, π2 como um grupo adimensional, e esse aqui como outro grupo adimensional em vez de esse. Tanto faz, né? Se você chega em dois grupos adimensionais, qualquer combinação entre eles também vai ser um grupo adimensional, né? E a gente sabe que você precisa de dois para representar, mas não necessariamente. Isso aqui não define quais dois, então você pode fazer da forma que você quiser. Mesmo por isso, lá na lista de exercícios você vai encontrar algo assim, ó. Observação: exercício sem resposta, pois pode haver mais de uma resposta correta, né? É por isso que está essa observação aí. Vamos fazer no FLT para praticar um pouquinho? Então, olha só. Você vai ver que o sistema é bem parecido. A parte mais difícil do FLT era construir essa coluna aqui. Depois que a gente construiu a coluna, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar essa tabela toda aqui desse lado. E a gente vai resolver o exercício. Lógico que se eu escolher os mesmos grupos, as mesmas grandezas fixas aqui, eu vou obter os mesmos grupos adimensionais. Não tem por que obter coisas diferentes. Mas eu vou escolher grandezas físicas diferentes
Porque o sistema FLT, ele produz as unidades de formas diferentes e eu posso utilizar isso a meu favor. Por exemplo, eu tenho que escolher algo que tenha F e que tenha a fórmula mais simples possível. Nada vai ter a fórmula mais simples possível do que esse F aqui, então eu vou usar ele. Eu tenho que escolher algo que tenha L e tenha a fórmula mais simples possível. Vai ser essa área aqui, olha só, L quadrada, bem simples. Eu tenho que escolher algo que tenha T e tenha a fórmula mais simples possível. Posso usar o C ou posso usar o V, tanto faz. O Rho tem uma fórmula bem complicadona. Vou usar esse V aqui de novo. Então, em vez de usar V, Rho e A, agora eu estou usando F, V e A. Então, vamos fazer o exercício aqui. Não que esteja errado você escolher outros parâmetros, mas eu quero fazer com esses daqui. Então, o nosso grupo π1, ele vai ser F elevado a A, V elevado a B, A elevado a C, que multiplica a Rho elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a M a 0, L a 0, T a 0. Opa, M não. Força do hábito, aqui é F. Beleza. Vamos substituir aqui pelas forças, pelas unidades aqui corretas. Então, aqui eu tenho F elevado a A. Velocidade é L sobre T. Letra feia, professor. Elevado a B. A área é L quadrado elevado a C. O Rho, que é bem complicadão aqui, é F T ao quadrado por L a quarta. Ainda bem que isso aqui é elevado a 1. É igual a F a 0, L a 0, T a 0. Vamos fazer aqui. Para o F, eu vou ter A mais 1 igual a 0. Isso aqui era para ser um 2 pontos. Portanto, A vale menos 1. Para o T, que está tranquilo aqui, eu vou ter menos B mais 2 igual a 0. Portanto, B é igual a 2. FT. Para o L, sobrou só o L, eu vou ter B mais 2C aqui, menos 4, igual a 0. O B vale 2, então eu vou ter 2 mais 2C menos 4 igual a 0. 2 menos 4 é menos 2, passa para lá é 2, divide por 2 é 1. C vale 1. Então, o nosso grupo π1, ele vale... Vinícius, Oi? desculpa interromper. Eu não entendi o menos B, de onde você tirou o mais 2. Aqui no T? Isso, o T eu não entendi. Você pode explicar? Sim, sim, claro. Ó, o que acontece? Aqui eu tenho o T embaixo, né? Então, o T, se eu expandir isso daqui, o que eu vou ter? Essa fração aqui, ó. Eu vou ter L sobre T elevado a B, é a mesma coisa que L, que multiplica T elevado a menos 1 elevado a B, que é a mesma coisa que L elevado a B, que multiplica T elevado a menos B, tá? Então, esse menos B aqui, ele vem daqui. Como o T está embaixo, a gente sabe que ele é o T a menos 1, e o expoente vai multiplicar o B. Então, ele vai virar menos B. E aí, eu tenho menos B aqui, e depois, o T aqui da densidade, eu tenho F que multiplica T ao quadrado elevado a 1. Então, eu tenho T elevado a 2. Então, isso daqui é mais 2. Eu tenho menos B mais 2. E isso aqui tem que ser igual ao expoente do T aqui do lado, que é 0. Ficou mais claro agora?
Não, o menos B eu entendi mesmo. Tava com dúvida mesmo no mais 2 ali, que então é 2 elevado a 1, né? O T2 elevado a 1, que fica Isso, mais 2. isso, exatamente. Beleza, agora tá claro, obrigado. Nada. Daí, beleza. Daí o que vai acontecer aqui? O nosso π1 ele vai ser f elevado a A é menos 1. Então o f vai estar embaixo. V elevado a B, B é 2. Então eu vou ter V ao quadrado em cima. L elevado a C. Aliás, L não, desculpa. A elevado a C, C é 1. Então eu vou ter A aqui. Rho elevado a 1. Isso aqui deu Rho V ao quadrado A sobre F. Repara que é exatamente o inverso do π1 que a gente obteve no slide anterior, porque a gente está combinando coisas em ordens diferentes. É por isso que dá diferente aqui. A gente está combinando as mesmas coisas, né? No MLT a gente está combinando esses 4, mas o F ele é a grandeza variável. No FLT a gente está combinando os mesmos 4, só que a grandeza variável aqui é o Rho. Então, quando você faz a continha, dá invertido, só por causa da escolha de quem varia e quem não varia aqui. Depois a gente vai calcular o π2. π2 será igual a f elevado a A, V elevado a B, A elevado a C, que multiplica C. Isso daqui tem que ser igual a F a 0, L a 0, T a 0. Transformando em unidades, a gente vai ter F elevado a A, L sobre T elevado a B, o A vai ser L ao quadrado elevado a C, que multiplica o C, que é L sobre T elevado a 1. Isso aqui vai dar F elevado a 0, L a 0, T a 0. Bom, de F eu só tenho o primeiro termo aqui, mais nada. Então, da análise do F, a gente já sabe que A é 0. De T, eu tenho aqui menos B, menos 1, igual a 0. Então, B vale menos 1. Analisando o L, a gente tem B mais 2C mais 1 igual a 0. Então, B mais 2C mais 1 igual a 0. O B vale menos 1, então eu tenho menos 1 mais 2C mais 1 igual a 0. Menos 1 corta com 1, 2C igual a 0, C igual a 0. O nosso grupo π2, então ele vai ser F elevado a A, que é 0, V elevado a B, que é menos 1, então o V está embaixo, A elevado a C, que é 0, C sobre V. O nosso grupo, pode falar. Desculpa interromper de novo. Imagina. O F entra na mesma condição do π1, ele não tem o F do outro lado lá, F elevado a 0 a 1, o A não ficaria igual a menos 1? No π2? Não. Ó, aqui você tem que comparar só os expoentes, né? Então, o que a gente vai fazer? Quer ver? Ó, vamos pegar essa expressão aqui, vamos dar uma destrinchada nela. Eu tenho F elevado a A, eu tenho L que multiplica T a menos 1 elevado a B, eu tenho L ao quadrado elevado a C, e eu tenho L que multiplica T a menos 1. Isso aqui tem que ser igual a F elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0.
Aqui do lado esquerdo, produtos de mesma base, aqui é tudo produto, na verdade. E produtos de mesma base a gente vai somar os expoentes. Então aqui com F eu só tenho A. Então isso aqui vai ser F elevado a A mesmo. Com L eu tenho B mais 2C mais 1. Tem um aqui fora. Então eu tenho L que multiplica B mais 2... L que multiplica não, L elevado a B mais 2C mais 1. E o T, ele está elevado a menos 1 que multiplica B, então é menos B, menos 1 que multiplica 1, então é menos 1, que é menos... Ah, tá, agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Eu estava analisando de forma errada. Eu estava analisando de forma errada. Eu estava analisando com o lado direito da expressão. Ah, entendi. Então aqui, ó, quando você condensa todo mundo, só para concluir, aí você vai ficar com F elevado a alguma coisa, L elevado a alguma coisa, T elevado a alguma coisa. Isso aqui tem que ser igual a F elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Então a gente só compara os expoentes diretamente, tá? Então aqui, ó, nosso grupo π2 acabou dando igual e o grupo π1 deu invertido. Beleza, não tem muito problema. Vamos resolver outro exercício. Pelo menos a gente fez um exercício com FLT também para brincar um pouquinho. Vamos resolver... Eita, Jesus. Esse daqui é o mesmo esquema, né? Tem as variáveis aqui todas. Você tem que resolver, encontrar os grupos π no MLT e FLT. Esse daqui, vamos ver. Esse aqui é legalzinho de fazer. Esse aqui funciona assim, ó. Em algumas faixas de velocidade, vórtices são formados atrás de cilindros abruptos posicionados através de um fluxo, né? Então você tem um cilindro aqui que é o perfil, né? A seção do perfil. O fluxo passa por aqui, então você fica com vórtices sendo gerados em cima e embaixo aqui de maneira oscilatória. Os vórtices deixam a traseira do cilindro alternativamente, né? Uma vez em cima, uma vez embaixo, uma vez em cima, uma vez embaixo, como no desenho, causando uma força oscilatória normal à velocidade do fluxo. Então você tem uma forcinha oscilatória que empurra para cima e para baixo aqui. A frequência de formação dos vórtices F depende de ρ, que é a densidade do ar, V, que é a velocidade de passagem do ar aqui do fluxo, D, que é o diâmetro do cilindro, e μ, que é a viscosidade do ar. Aí tem 3 itens aqui. Primeiro, item A, utilize ou use análise dimensional para encontrar os grupos adimensionais π que representam esse problema. Então, a gente tem 5 parâmetros aqui, basicamente. Frequência, ρ, V, D e μ. Bom, pelo fato de ter ρ, V, D e μ, a gente já imagina que uma hora vai aparecer um número de Reynolds aí, né? Mas vamos lá. Aqui o exercício 3 da nossa lista. Então, os nossos parâmetros são frequência, ρ, V, D e μ. Beleza. Aqui a gente pode escolher se quer resolver em FLT, em MLT, tanto faz. Eu acho intuitivo sempre resolver em MLT, né? Então, normalmente eu resolvo tudo em MLT, mas você pode ficar à vontade aí. Frequência, ela é uma unidade que é uma das unidades possíveis de frequência aí é Hertz. E para quem não sabe ou não se lembra, Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo, tá? Rho é a densidade, que é quilograma por metro cúbico. V é velocidade, metro por segundo. D é diâmetro, metro. E o μ, ele é a viscosidade. Viscosidade, eu sempre tenho que pensar um pouquinho, mas vamos lá. Se você se esquecer de viscosidade, pense no que eu vou mostrar para você agora também. Viscosidade, a gente tem a formulinha da viscosidade lá. Tau yx é igual a μ que multiplica dy
dy, não, dy não, é du dt. Mi du, nossa, deu branco agora, é du dy, né? Vamos ocultar aqui. Gente do céu, que vergonha. Transporte. Vamos consultar a aula lá. Adimensional. Aqui a gente falava de viscosidade aqui, ó. Vamos lá. Du dy, isso mesmo. Vou botar aí. Du dy. Beleza. O U, a medida do U é velocidade. A medida do Y é distância. Beleza. Então, se a gente for mexer nisso aqui em termos de velocidade, o que a gente vai ter? Isso aqui é uma tensão. Tensão é força dividido por área. Então, a gente sabe que daqui eu vou ter algo do tipo Newton por metro ao quadrado. Beleza. Isso aqui vai ser igual a Mi, que eu não sei a unidade, que multiplica du dy. Du vai ter a mesma unidade que U, que é velocidade, que é metro por segundo, e dy vai ter a unidade de distância, que é metro. Então, metro por segundo dividido por metro, isso aqui vai dar 1 sobre segundo. Então, a gente tem Newton por metro quadrado é igual a Mi, que multiplica 1 sobre segundo. Passa o segundo multiplicando, e o nosso Mi, a unidade do Mi pelo menos, será Newton segundo por metro quadrado. Pronto, tá lembrado aqui. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. E aí multiplica isso aqui por segundo por metro ao quadrado. Então corta metro com quadrado aqui, segundo com quadrado aqui. Isso daqui é quilograma por metro segundo. Então a unidade do Mi vai ser quilograma por metro segundo. Beleza, agora a gente vai fazer isso aqui em unidades. Vou deixar isso daqui para cá, depois, se for necessário, a gente apaga. Então, aqui nas nossas unidades mLt, isso daqui, a frequência vai ser dada em unidade 1 sobre T, o ρ, massa sobre L ao cubo, velocidade L sobre T, diâmetro L, Mi, M sobre LT. Pronto, olha lá. Simplesinho. Simplesinho. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar os grupos π que vão descrever esse experimento aqui. Você tem algumas alternativas aí. Você pode escolher como... Agora eu vou ensinar um truquezinho para vocês. Você pode escolher como parâmetros físicos aqueles que são mais simples, né? Então, a gente poderia escolher, por exemplo, o F, que tem T, 1 sobre T, o D, que tem o L, e o ρ, por exemplo, que só tem ml, e aí já tem a massa aqui. Dessa vez eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque tem um número adimensional que eu já conheço, que é o ρVD sobre Mi. Então, primeiro que vai me economizar um pouco de conta, e segundo que por mais que eu não queira economizar conta, se eu fizer a conta combinando ρV e D, por exemplo, com Mi, eu já sei que tem que dar ρVD sobre Mi, tá certo? Então, reduz as chances de você errar. Por isso, eu vou escolher essas três unidades aqui, ó. Eu vou escolher ρ, V e D como unidades fixas. A escolha é sua, tá? Eu vou escolher dessa forma. Então, eu vou ficar aqui com,
para o grupo π1, eu vou ficar com ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, que multiplica Fzinho elevado a 1, igual a M a 0, L a 0, T a 0. Então, para o ρ, eu tenho M sobre L ao cubo elevado a A. Para o V, eu tenho L sobre T elevado a B. Para o D, eu tenho L elevado a C. E para o F, eu tenho 1 sobre T elevado a 1. Isso aqui é M a 0, L a 0, T a 0. Bom, do M aqui, a gente já vê que só tem M nesse primeiro grupo aqui, né, nessa primeira grandeza, nas outras três nem tem M. Então, isso nos dá A igual a 0. Para o T, eu vou obter menos B menos 1 igual a 0. Então, a gente sabe que o B vale menos 1. Tá aqui. E para o L, a gente está vendo que eu tenho menos 3A mais B mais C igual a 0. Porque não tem L aqui. Então, o A é 0. Não preciso me preocupar com isso aqui. B mais C igual a 0. B igual a menos 1. Então, C tem que ser 1. Daqui a gente tira que C vale 1. Então, o grupo π1... Vou fazer aqui. Ele vai valer ρ elevado a A, que é 0, então não tem ρ. V elevado a B, que é menos 1, então o V vai ficar embaixo. D elevado a C, que é 1, então o D vai ficar em cima. F, que está em cima por definição. E beleza, nosso π1 ele vale df sobre V, ou fd sobre V, mais bonitinho. Beleza, vamos fazer o π2. π2 será ρ elevado a A, V elevado a B, D elevado a C, Mi. Mi é Mi elevado a 1. Isso aqui é M a 0, L a 0, T a 0. Então, eu vou ter basicamente esses três primeiros todos iguais aqui. Aí você me ferrou, irmão. Aqui. Esses três aqui são iguais. E o Mi, ele é M sobre LT. Isso aqui vai ser M a 0, L a 0, T a 0. Bom, analisando a massa aqui, a gente tem A mais 1 igual a 0. Então, o nosso A vale menos 1. Analisando o T, já deu para ver que porque a gente faz essa sequência de analisar o M e o T depois do L, vai bem, né? Analisando o T, a gente tem menos B menos 1 igual a 0. Então, o B vale menos 1. E analisando o L, a gente tem menos 3A mais B mais C menos 1 igual a 0. Vou puxar isso aqui para cá. Daqui, o que a gente vai encontrar? O A é menos 1, então a gente tem 3. O B é menos 1, então a gente tem menos 1. O C eu não sei.
menos 1 igual a 0. 3 menos 1, 2, menos 1, 1, passa pela menos 1. Então, o nosso C vale menos 1. E aí, o nosso grupo π2 vale aqui, ρ elevado a A é menos 1, então ρ está embaixo. V elevado a B, B é menos 1, então V está embaixo. D elevado a C, C é menos 1, então D está embaixo. E o μ está em cima. Olha que legal. μ sobre ρVD é 1 sobre Reynolds. Então, beleza, deu um Reynolds aqui, está tudo suave. Então, a gente já tem dois grupos adimensionais. Nosso item A está resolvidão. Vamos ver o item B lá. Aqui. Ah, não tem problema, Eduardo. Aqui. Item B. Se a formação de vórtices ocorre em ar atmosférico em dois cilindros, cuja razão de diâmetros é 2, determine a razão de velocidades para que os experimentos sejam semelhantes. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que... Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Para o item B, a gente sabe que π1 é FD sobre V e π2 é μ sobre ρVD. Aí ele fala assim, em ar atmosférico, eu tenho dois cilindros cuja razão de diâmetros é 2. Então, eu tenho um cilindro que tem um diâmetro D1, outro cilindro que tem um diâmetro D2, e D1 sobre D2 será igual a 2. Beleza. Aí ele pergunta, qual será a razão de velocidades para que os experimentos sejam semelhantes? Beleza. Como ele fala que o experimento ocorre em ar atmosférico, o ar nos dois experimentos é o mesmo. Então, se o ar é o mesmo, o ρ do experimento 1 tem que ser igual ao ρ do experimento 2, e o μ do experimento 1 tem que ser igual ao μ do experimento 2. Se eu usar o número de Reynolds aqui, para analisar, eu já tenho os dois diâmetros, os dois ρs e os dois μs. E para os números de Reynolds dos dois experimentos serem iguais, a única coisa que eu vou ter que igualar aqui são as velocidades. Então, vamos fazer. Eu vou ter aqui, utilizando π2. A gente vai fazer π2 do experimento 1 é igual a π2 do experimento 2. π2 do experimento 1 vai ser μ1 sobre ρ1 V1 D1 igual a π2 do experimento 2, que é μ2 sobre ρ2 V2 D2. Bom, primeira coisa, ρ1 é igual a ρ2 e μ1 é igual a μ2. Então, eu posso dividir dos dois lados por μ1 ou μ2 e posso multiplicar dos dois lados por ρ1 ou ρ2. Vai sumir esses caras aqui. Eu vou ficar com 1 sobre V1 D1 é igual a 1 sobre V2 D2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse diâmetro multiplicando para lá e essa velocidade multiplicando para cá. Então, eu vou ter V2 sobre V1 é igual a D1 sobre D2. Então, e D1 sobre D2 a gente sabe que é 2, porque o enunciado deu. Então, o que a gente sabe?
a gente sabe que se D1 sobre D2 é 2, então V2 é igual a 2V1. Né? Lembrando que D1 é o diâmetro maior, por isso que essa razão deu 2. Então, no experimento que tem o diâmetro maior, eu vou ter uma velocidade V1. No experimento que tem o diâmetro menor, eu vou ter que ter uma velocidade que é 2V1. Então, se o diâmetro diminui por 2, a velocidade multiplica por 2. Tá certo? Ou a gente consegue escrever isso daqui assim, ó, se D1 sobre D2 é 2, a gente pode escrever V1 sobre V2. Isso aqui será meio. Beleza? Então, se você dobra o diâmetro, você tem que dividir por 2 a velocidade. É isso porque a gente manteve o padrão 1 em cima e 2 embaixo aqui. Beleza. Então, a pergunta era... se a formação de vórtices ocorre em área atmosférica em 2 cilindros cuja razão de diâmetros é 2, determine a razão de velocidades para que os experimentos sejam semelhantes. Então, aquilo lá. Se, inclusive aqui nas respostas eu coloquei D2 sobre D1 igual a 2, então as coisas vão dar invertidas aqui. Né? Então, aqui se D2 sobre D1 é 2, V2 sobre V1 é meio. Lá no exercício foi se D1 sobre D2 é 2, então V1 sobre V2 é meio. É a mesma coisa aqui. No item C, determine a razão entre as frequências de formação de vórtices caso os 2 cilindros estejam sujeitos a fluxos da mesma velocidade. Então, vamos lá. No item C, eu ainda sei que D1 sobre D2 é igual a 2, e agora eles estão na mesma velocidade. Então, V1 vai ser igual a V2. E ele pede a razão entre as frequências de formação de vórtices. Então, a gente vai utilizar o π1 e utilizando o π1, o que vai acontecer? A gente vai obter aqui π1 do experimento 1 tem que ser igual ao π1 do experimento 2. Então, a gente vai ter que F1 D1 sobre V1 é igual a F2 D2 sobre V2. Pronto. V1 igual a V2, então posso multiplicar dos dois lados por V1 ou V2, isso aqui some. Vou passar o D2 dividindo para cá e o F1 dividindo para lá. Então, D1 sobre D2 é igual a F2 por F1. E a gente sabe que D1 por D2 é 2. Então, se eu inverter aqui, se D1 por D2 é 2, então F1, opa, não é esse F, F1 por F2 será igual a meio. Beleza, então o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que se o diâmetro 1 é o dobro do diâmetro 2 e a velocidade nos experimentos é a mesma, então a frequência de formação de vórtices no experimento 1 é metade da frequência de formação dos vórtices no experimento 2. O experimento 2 é que tem o diâmetro menor. Então, quanto menor o diâmetro, maior a frequência de formação de vórtices. Faz algum sentido, né? 10:28. Bom, era isso. Quero só passar para vocês uma dica para resolver o último exercício dessa lista, que sem essa dica fica difícil de resolver. Aqui ele dá várias grandezas, né? Ele dá a bomba de fluxo axial, ele dá a vazão dessa bomba, ele dá a carga, ele dá o diâmetro do rotor, e a rotação
E a potência aqui, e rotação de novo. Para resolver isso daqui, você precisa de uma informação que a gente talvez não viu ainda, que é a seguinte: quando você tem uma bomba aqui, essa bomba ela tá bombeando líquido, certo? Essa bolinha aqui é a bomba. Primeiro, o que é aquela carga que ele falou? A carga, lembra da equação de Bernoulli? P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais GZ é igual a constante? Isso aqui é igual a uma constante que se chama carga, que é igual a H. Se você fizer a unidade disso daqui, isso aqui dá em joules por quilograma. Então, o que ele está dizendo, né, que a carga do fluido lá é a quantidade de energia que o fluido está saindo aqui depois que ele é bombeado. E aqui ele está dizendo que depois que ele é bombeado, ele sai com uma vazão de 0,75 metros cúbicos por segundo e a carga de 15 joules por quilograma. Não importa muito o que é pressão, o que é elevação, o que é velocidade, o que importa é que a carga é essa. E isso é uma coisa. Outra coisa é a potência do processo. A potência desse processo aí, qual que é a potência desse processo? Você tem uma potência que a bomba vai gerar aqui, né? Pelo menos a potência que ela vai inserir no líquido aqui. Estou imaginando que a eficiência do processo é 100%. Então essa potência aqui ela vai ser igual à densidade do fluido, que multiplica a vazão da bomba, que multiplica a carga, né? Então aqui no caso P é a potência, ρ a gente sabe que é densidade, Q a gente sabe que é vazão volumétrica e H a gente sabe que é a carga. Então, se você fizer uma análise dimensional aqui, até faz sentido, né? Que você tem energia por quilograma, aqui você tem quilograma por metro cúbico, então você vai ter energia por metro cúbico, multiplicado pela vazão, que é metro cúbico por segundo, então você vai ter energia por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo é igual a energia por segundo. Energia por segundo é potência, né, joules por segundo, que é watts. Isso aqui é dado em watts. Tá? Então, sem isso daqui, fica um pouco difícil resolver aquele exercício.